Olá, estamos iniciando a nossa aula de estatística e análise de resultados. O tema da nossa aula é referente ao estudo e representação de gráficos. De início, nós vamos definir o que é um gráfico. Bom, um gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas neste conjunto. Então, normalmente, extraímos um gráfico a partir de uma tabela ou de uma série estatística. E qual que é a função de um gráfico? Qual que é o objetivo de um gráfico? Um gráfico, ele tem a função de facilitar a compreensão dos dados e é fácil visualização, ele fornece uma fácil visualização desses dados, uma fácil comparação. É muito mais fácil nós estudarmos os dados e analisarmos esses dados em um gráfico do que numa tabela. E os gráficos, ele ajuda também a identificar os padrões e verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Esse fator aqui, né, da agilidade, isso é muito importante para distinguirmos as variáveis que são trabalhadas. Além disso, eles podem ser usados de diversas formas e em diferentes áreas do conhecimento. Aqui nós temos as normas obrigatórias para a representação de gráficos estatísticos. Então, todo gráfico ele deve seguir normas para ser construídas, para serem construídos. No caso, eles devem ter título, a escala e legenda, para que ele possa ser interpretado sem que haja necessidade de esclarecimentos adicionais de texto. Ele fornece, dessa forma, ele vai fornecer clareza dos dados. Fica muito mais fácil analisar as informações em um gráfico, lembrando bem, do que em uma tabela. O título deve ser escrito abaixo do gráfico. Sempre o título de um gráfico ele vem logo abaixo da representação gráfica. No eixo das abscissas, a abscissa corresponde ao eixo horizontal. É o eixo, quando nós estudamos em matemática, refere ao eixo X, eixo das abscissas. A escala ela cresce da esquerda para a direita e ela é escrita embaixo do eixo. Então fica logo abaixo desse eixo horizontal. No eixo das ordenadas, a escala cresce de baixo para cima e ela é escrita à esquerda do eixo. Sempre fica na posição logo à esquerda do eixo das ordenadas, tá ok? Que é o eixo, se nós formos estudar ou revermos esses em matemática, corresponde exatamente ao eixo Y. A variável deve ser identificada no próprio eixo. Então, a variável, o que é? Se ela é qualitativa ou se ela é quantitativa, que nós já estudamos, né? Ela é representada logo abaixo aí do eixo, tá ok? Logo no próprio eixo. Por exemplo, se for o caso do estudo de população, por exemplo, são dados aí quantitativos, tá? Às vezes nós referimos ao ano e o respectiva quantidade de que representa aí a população, tá ok? Poderíamos, por exemplo, colocar o ano no eixo do X, representaria, então, essa variável, o que seria? O ano, tá? O ano cronológico, aí nós poderíamos colocar, referente ao tempo, né?
E no eixo Y, representaríamos, por exemplo, o número de habitantes, a quantidade desta população, tá ok? Aqui nós temos, antes de entrar aqui no próprio gráfico de barras, tá, verticais, existem várias maneiras, tá, de representarmos, existem vários tipos de gráficos, tá? O primeiro deles que nós vamos ver aqui é o gráfico de barras verticais. Esse gráfico, ele é utilizado para representar variáveis qualitativas, tá ok? As variáveis qualitativas, no caso aqui, ó, são essas regiões aqui, as grandes regiões. Pode ver que as grandes regiões que nós temos aqui no Brasil, tá? Estão localizadas aqui nesse gráfico e tem as respectivas populações, tá? De cada uma dessas regiões. Então, por exemplo, aqui na região norte, tá? Nós temos uma população um pouco acima, tá? De 10 milhões de habitantes aqui, tá? Então, passa aqui, ó, chega a quase 15, né? Se formos ver aqui a graduação aqui no eixo Y, tá? E pode ver que ela está multiplicada aqui, ó, em milhões de habitantes, tá? Aqui está uma forma mais clara aqui e objetiva, foi colocado, tá? Então, na verdade, eu teria que multiplicar cada número desses aqui por 1 milhão. Então, aqui seria 10 milhões, 20 milhões de habitantes, 30 milhões e assim por diante. Pode ver também que nós podemos visualizar aqui. Qual que é a região que possui uma maior concentração de pessoas, aqui, uma maior população residente? Nós visualizamos aqui na região sudeste. Região sudeste, tá? Ele se encontra aproximadamente aqui, né, também a 75 milhões de habitantes. Um pouquinho menos, né? Tá entre 70 e 75. Tá ok? Nós devemos também observar que esses gráficos, a construção desses gráficos aqui, tá? De barras verticais, ele deve obedecer as colunas, tá? Elas devem ter a mesma largura, deve ter o mesmo comprimento aqui na base, tá? A mesma medida. E sempre vai obedecer um espaçamento aqui, tá? A largura dos espaços deve ser a mesma em todos os intervalos aqui, tá? De região a região. E aqui também, né? Do início aqui entre o eixo Y aqui, tá? O eixo vertical, nós devemos deixar um espaço também, tá ok? E lembrando que o título do gráfico, né? Ele vem logo abaixo aqui do gráfico. Então, qual que é o título? População residente por situação do domicílio, segundo as grandes regiões. E isso foi quando essa obtenção desses dados aqui? Foi no ano referente ao ano 2000.